esse vídeo. Eu vou resolver os exercícios 5 e 6. Peço desculpa pelo dog latindo nos outros, percebi agora, mas não posso fazer o dog do vizinho ficar em silêncio. Não é mesmo? Eu resolvi escolher a número 5, embora ela seja parecida com a outra, vou pegar aqui na lista. A gente só precisa calcular o valor da média para essa distribuição. Então, eu transformei aquilo que estava em uma figura para essa tabelinha, para eu poder fazer os cálculos. Só que aí, o que tem de diferente nessa questão para as anteriores é que nessa questão a gente precisa analisar que a gente não tem as frequências tradicionais, a gente tem as frequências acumuladas, certo? Então, nessa classe aqui, por exemplo, 72 a 76, não existem 20 pessoas, existem 20 pessoas até essa classe, lembram disso? Então, essa classe aqui está acumulando também a frequência anterior. Então, para eu calcular a média para isso aqui, eu vou ter que primeiro calcular qual é a frequência de cada uma dessas classes. Então, a gente sabe que a frequência acumulada nas duas primeiras classes ela é igual, certo? E aí, eu sei que a próxima frequência deu 20, certo? Quanto eu preciso somar com 8 para dar 20? Claro, precisamos somar 12. Depois, o 35 é a frequência que se tem acumulada das três classes anteriores, certo? Então, para eu chegar nesse 35, eu precisaria somar 15 na frequência anterior. E para chegar no 40, eu preciso somar 5. Lembra que o último valor que está aqui na frequência acumulada, ele da última classe, deve ser igual ao total das frequências. Então, vamos ver se esse total aqui realmente dá 40, e obviamente deu 40, porque a gente sabe fazer os cálculos, não é mesmo? Então, para a gente calcular agora a média, como esses dados são agrupados, a gente precisa encontrar qual é o ponto médio de cada uma das classes, porque a gente não sabe quais são exatamente esses valores. E o ponto médio é a média entre o limite inferior e o limite superior. Então, o limite inferior é 68, mais o limite superior, que é 72, essa soma dividido por 2. E aí eu faço isso para todas as classes. Então, só relembrando, eu vou considerar que 8 pessoas têm isso 70 quilogramas, eu acho que é quilogramas que está tratando. É uma distribuição qualquer, que 8 observações tem 70, que 12 tem 74, que 15 78 e assim por diante, certo? Então, o que eu vou fazer agora é fazer o FI vezes o ponto médio, certo? Então, esse valor, 8 vezes 70. Então, na primeira classe, eu considero que 8 observações têm o valor 70. E aí, eu preciso fazer essas multiplicações da frequência pelo ponto médio em todos. Preciso somar isso. E para eu fazer a média, eu preciso pegar esse totalzinho e dividir pela quantidade de dados que temos, que é 40. Então, está aí a média, 75,7. Nesse exercício, a gente precisa calcular qual é a média geral de uma avaliação, sendo que ela foi feita em algumas turmas diferentes, certo? E para cada uma das turmas a gente tem um número de alunos e a média das turmas. Como que a gente vai calcular essa média se a gente não conhece as notas de cada um dos alunos? Porque para fazer a média a gente tem que somar todas as notas e dividir pelo número total de dados, certo? E a gente não tem todas as notas, só temos a média de quantidade de alunos. Bem, para pensar num exemplo fácil sobre isso, a gente poderia pensar nisso aqui, por exemplo. Imaginem que 3 pessoas tiveram as notas 7, 8, 9, certo? E a gente pode ver que a média disso aqui é 8. Se 3 pessoas tivessem tido notas 8, 8, 8, a média também seria 8. E percebam que a soma desses valores aqui é igual à soma desses valores aqui.
Então, para cada um desses casos, para eu saber qual é a soma total das notas em cada uma das turmas, eu posso simplesmente multiplicar a quantidade de alunos pela média daquela turma. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou criar uma tabelinha aqui para o número de alunos e uma tabelinha para nota, que vai ser a nota da avaliação. E aí nós temos 45, 35, 35 e 20. E as notas são 6,5, 6, 4 e 7,5. Para eu saber, então, qual é a nota total ou quanto somou a turma A, é só eu fazer, então, esse 40 vezes 6,5. Então, a primeira turma somou 260, a segunda turma somou 35 vezes 6, depois 35 vezes 4, depois 20 vezes 7,5. E aí, se eu somar todas essas notas, eu vou ter a nota total das a soma das notas das 4 turmas. E aí eu pego isso para fazer a média e divido pelo valor que representa a quantidade de alunos. Então, essa média será 760 dividido por 130, ou seja, 5,85 aproximadamente.